sobre a Sara. Esse é a última artista que a gente vai... Sara Ramo Afonso, o nome dela. A gente vai... essa é a quarta artista, né, que a gente vai analisar o trabalho e vai ser a última também. E eu vou exibir os filmes no... Vocês podem pesquisar sobre ela, né? Tem algum material online sobre ela. Tem tanta coisa não, mas tem bastante, tem algum material online. Tem textos que eu mesmo publiquei sobre ela. Ó, tem uma série de diálogos dela e Douglas de Freitas. Vocês podem... tem muita coisa, na verdade. Vocês podem fazer alguma pesquisa nesse meio tempo, acho que vai ser uma coisa boa. Na nossa aula eu mesmo vou exibir para vocês os vídeos, porque são vídeos que não estão... O mesmo problema da Bárbara Wagner, né? Não estão disponíveis todos no YouTube. Mas eu conheço, ao contrário da Bárbara Wagner, que eu não conheço, e ela fez a gentileza de me dar um drive em que eu vou poder exibir o vídeo para vocês, tá? A gente vai poder conversar, discutir e tudo mais. Eu comentei, não sei, comentei com vocês no encontro passado, acho que é uma boa notícia, né, para agora que estou começando a pensar no trabalho e tudo mais, que o Maxwell Alexandre está com uma exposição no CCBB, não sei se sozinho, se com outros artistas, e uma exposição só dele no Paço. Então, se vocês tiverem a oportunidade de vir ao Rio, ou se vocês estiverem no Rio e tiverem a oportunidade de ir ao centro, no Paço vocês não precisam agendar antes, mas no CCBB vocês precisam, tá? Precisa entrar não tem custo, mas vocês precisam registrar a visita de vocês com alguma antecedência. E na aula de hoje a gente ia continuar essa discussão sobre teatro, não teatro, né? Entre o Didi Huberman e o Michael Fried, essa briga dos dois, e tentar localizar o lugar da arte contemporânea nesse meio termo, uma vez que eu acho que a gente pode concordar de que nem a resposta do Didi Huberman é satisfatória, nem a do Michael Fried, no sentido de que não é teatro e pronto, né? E ao mesmo tempo, se afastar do teatro não parece ser propriamente uma resposta boa, né? E eu pensei de comentar alguns pedacinhos do Michael Fried para a gente tentar ter um pouco mais de clareza sobre o texto dele e depois voltar ao Didi Huberman e ver para onde ele caminha. Uma das minhas sugestões no encontro passado, e provavelmente o Michael Fried não concordaria, né? Acho que seria muito restritivo para o texto dele, mas eu acho que uma maneira de entender teatro é dizer drama, tá? Então, não é o teatro enquanto fenômeno social, não é o teatro enquanto arte, mas uma coisa que há no teatro e que o próprio teatro rivaliza com essa coisa, que é o drama. E o drama pode ser entendido como uma certa trivialização da representação, né? Tomar a representação como dada, como evidente. De certa maneira, naturalizar a representação é o drama.
O Didi Dilberman gosta disso, gosta do drama, e nesse sentido ele julga que o drama tem que ser ainda mais explorado, mais festivo, né, mais, digamos assim, numa espécie de festividade anacrônica, tá? Alguma coisa que tem me feito entender cada vez mais a leitura do Didi Dilberman tem sido a leitura do Bakhtin, principalmente os textos do Bakhtin sobre o Renascimento, sobre a Idade Média e Renascimento, falando de um certo aspecto festivo da arte do Renascimento, da arte da Idade Média, um certo aspecto festivo, desorganizado, até mesmo, digamos assim, anárquico, das festas, né? Das festas populares, e parece que é isso que o Lieberman procura, né? É de que existe um certo estado da manifestação cultural, em que uma parte bastante intensa da dimensão simbólica ela é explorada, e que nesse movimento é como se nós tivéssemos acesso a uma espécie de todo, né? Uma espécie de absoluto, um grande absoluto da imagem, da forma artística, ou ao mesmo tempo da sociabilidade. E me parece que a relação que ele tem com a imagem dialética benjaminiana, concerne, e eu não sei se essa concepção da imagem dialética seria mais benjaminiana ou mais dilbermaniana, né? Mas é a maneira como ele vê a imagem dialética. Então, ele busca uma obra de arte que ela é tão, digamos assim, isso é o modo como ele lida com o literalismo, com o minimalismo. Ele busca uma obra de arte que seja tão intensa na sua carga simbólica que ela nos coloca em contato com uma espécie de grande efervescência da cultura humana. Percebe? Nos coloca em contato com uma grande essência da festividade humana, que, no fim das contas, não pode ser aplacada, nunca é abafada, e está sempre presente na vida social, e está sempre presente também na obra de arte, né? E sendo que ele busca as obras de arte em que isso é cada vez mais declarado, né? Cada vez mais explícito. E então isso faz com que ele tenha um certo desconforto com a arte moderna, e o tipo de arte moderna que ele busca é essa arte moderna em que os componentes simbólicos são mais explícitos, né? E aí, seguindo do Michael Fried. E aí, na contraposição, você pode dizer isso, né? Que o Michael Fried se sente mais à vontade com a arte moderna, se sente mais à vontade com uma certa austeridade da arte moderna, que, no fim das contas, nessa austeridade que uma certa arte moderna é capaz de ter, pelo menos uma boa austeridade, né, na concepção dele, essa dinâmica festiva não está em questão, a dinâmica simbólica não está em questão, a dinâmica da comunalidade da cultura humana não está em questão, talvez nem mesmo o homem esteja em questão, o homem no sentido do Renascimento, o homem no sentido do humanismo está em questão. Então, de certa maneira, é como se a arte moderna, na concepção do Michael Fried, ela implicasse um certo grau de desantropomorfização. E essa desantropomorfização ela estaria presente nas artes mais variadas, mesmo no cinema, né?
em que a desantropomorfização no cinema estaria ligada à mediação de um meio, ou como diz o Benjamin, a redução dos gestos, um certo minimalismo dos gestos, a falta de impostação da voz, o fato de ser feito para massas, como o próprio o Iargo lembrou. Então ele diz assim, no item 3, a resposta que eu procuro é essa. O literalismo casa com a objetividade. O casamento do literalismo com a objetividade se vincula não mais do que um chamado para um novo gênero de teatro. O teatro é agora a negação da arte. E a negação da arte, em que sentido? A negação da arte moderna. Não a negação da arte como um todo, né? Evidentemente que não é isso, nem que o minimalismo, o literalismo, o minimalismo busca, nem o que o de Gilberman busca, mas uma espécie de negação da arte moderna. Né? Ou, em outras palavras, segundo o que a gente disse até aqui, né? De alguma maneira, o minimalismo, na concepção do Michael Fried, ele buscaria a anulação da crítica da representação. Né? Porque, se eu estou certo, uma maneira de lidar com a arte moderna e a virada da arte moderna para a arte contemporânea, uma é caracterizar a arte moderna, né, e a vanguarda moderna, principalmente essa vanguarda americana, como uma crítica radical à representação, né? De tal maneira, aqui na pintura e na escultura, nós lidamos com a pintura e com a escultura, né? E quando nós lidamos com a cor, nós lidamos não com a figura que a cor representa, mas lidamos com a própria cor. Então, isso significa uma crítica radical à representação, nós lidarmos com a arte mesmo, né? E o minimalismo, como uma espécie de negação da arte moderna, ou uma negação da crítica da representação, nos faz lidar com os objetos como objetos mesmos, né? Ou de certa maneira diz que nós devemos lidar com os objetos como objetos mesmos, e ao fazê-lo, caracteriza esses objetos de maneira teatral, no qual a crítica da representação não é um problema. E isso faz com que esses objetos assumam uma natureza simbólica e assumam uma natureza antropomórfica, né, na maneira como o Michael Fried caracteriza. E se eu estou certo, a arte contemporânea não se dá nessa mesma direção, né? A arte contemporânea não quer que se lide necessariamente com os objetos como símbolos, ou se lide com os objetos como digamos assim, acesso a uma outra coisa, né? Mas quer resolver o lapso entre coisa e representação. Tá? Quer, de certa maneira, resolver esse lapso entre coisa e representação. Ou seja, antes da arte começar, o que a arte contemporânea quer é que a crítica da representação tenha sido feita e concluída. Né? Ou seja, de certa maneira, se eu estou certo, a arte contemporânea, ao invés de retomar a representação, retomar o símbolo, ela começa no movimento em que a crítica da representação ela é concluída, ela é, digamos assim, resolvida. Né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para o final. No item 4, ele diz assim: a presença da arte literalista, a qual Greenberg foi o primeiro a analisar, é basicamente um efeito teatral
ou qualidade teatral, um tipo de presença de palco. É uma função não só da sua abstrusidade, ou, em certo sentido, a sua agressividade enquanto trabalho literalista, né? Mas de uma especial cumplicidade entre o trabalho e aquele que o vê, que é uma característica do teatro, né? Tem uma relação estreita com aquele que o vê. Então, numa crítica radical, numa crítica da representação, um objeto que se importa com aquele que o vê é um objeto que está manipulando a representação. E, nesse sentido, é um objeto teatral, na concepção dele. Então, a crítica da representação é fazer objetos que não sejam objetidade, ou seja, fazer objetos que não se importem com quem está o vendo, né? Objetos que sejam obras de arte, enquanto obras de arte sejam meio vedete na maneira como quem lida com aquele que o vê, ou seja, não se importe, né? Snob, em certo sentido, aquele que o vê. A arte contemporânea, ela nem ignora aquele que o vê, nem se relaciona com aquele que o vê. Percebe? A arte contemporânea, ela é segura com aquele que o vê. Parece que é esse movimento que a arte contemporânea busca. Isso é diferente da arte literalista. Se a arte literalista é uma arte contemporânea, a arte literalista é uma arte contemporânea um pouco insegura, né? E se a interpretação do Didi Huberman é uma interpretação verdadeira sobre a arte literalista, a arte minimalista não é contemporânea, justamente porque o que ela quer, o que a arte literalista quer, é um efeito de anacronismo. E a arte contemporânea não quer ser um objeto anacrônico, se eu estou certo, né? Se há uma imagem dialética na imagem contemporânea, na arte contemporânea, aí vocês podem pensar na Rosana Paulino, no Maxwell Alexandre, na Bárbara Wagner, não é ser um objeto anacrônico. O que ela quer é que, do lado dela, os outros objetos possam ser tomados como anacrônicos. Percebe? O que isso quer dizer? Que não é o objeto que é anacrônico, não é o vídeo que é anacrônico, não é o desenho que é anacrônico, não é a pintura que é anacrônica. Mas se eu coloco o Maxwell Alexandre, a Bárbara Wagner, a Rosana Paulino, do lado do Rembrandt, percebe? O Rembrandt soa anacrônico, soa fora de tempo. E passa a fazer sentido se visto como um objeto do mesmo mundo da Rosana Paulino, do Maxwell Alexandre e da Bárbara Wagner. Ou seja, não é como se houvesse um pertencimento universal da obra de arte, na obra de arte contemporânea. Ou seja, a obra de arte contemporânea não tem um vetor de universalidade onde ela internamente ela é obra de arte como o Rembrandt. Não. Há uma clara diferença entre o Rembrandt e a obra de arte contemporânea. Mas quando o Rembrandt é colocado ao lado da obra de arte contemporânea, ou eles não se tocam, tá? Ou eles não se tocam, ou o sentido do Rembrandt se torna contemporâneo em sendo visto como partícipe da arte contemporânea. Mas, evidentemente, que o Rembrandt não faz parte da arte contemporânea, né? O Rembrandt, visto no sentido do Rembrandt, não faz parte da arte contemporânea. O que eu quero dizer com isso? Tentar trocar em miúdos e ficar mais... Eu vejo o dado lá, o quadrado do Smith, né? Deixa eu ver se tem aqui a imagem do texto. Eu estou falando do quadrado, do dado, porque é um trabalho que o Didi Huberman gosta muito. Tem aqui no livro de vocês vão encontrar. Chama-se DIE. D-I-E. Que é uma palavra que o Didi Huberman adorou, porque ela é cheia de polissemia, né?
quer dizer morte, quer dizer dado de jogar, quer dizer quadrado. Então, são essas duas obras que o D. Dilberman se aproxima fortemente. O Black Box, a Caixa Preta, e o Die. Esses dois trabalhos do Tony Smith que são muito impactantes para o D. Dilberman. Para o D. Dilberman, tanto uma quanto a outra tem uma forte teatralidade, né? Ou seja, são obras simbólicas, ou seja, são obras em que eu lido com a morte, lido com o desaparecimento. E, nesse sentido, são duas obras que, na maneira como o D. Dilberman analisa, nos levam a uma espécie de universalidade da obra de arte. Ou seja, esse aspecto simbólico de lidar com os grandes temas do humano, por assim dizer, esses grandes temas antropomórficos, fariam com que houvesse um anacronismo interno a essas obras. Percebe? Ao mesmo tempo em que essas obras são obras de arte modernas, elas são obras de arte universais. Seria a interpretação do D. Dilberman. Então, tem um Rembrandt aqui dentro. Seria uma maneira de dizer. Tá? Tem um Frangélico aqui dentro. Tá? Essa é a interpretação do D. Dilberman. A interpretação do... Deixa eu ver o que a Gabriela disse, porque pode, de repente... Já estou sendo confuso e ela já me resolve. Professor, agora eu fiquei bem confusa. Pode explicar de novo por que a arte minimalista não é arte contemporânea, por favor? Tá. Dando minha resposta rápida, tá? A arte minimalista não é contemporânea porque ela não é segura com relação à representação. Ela é insegura com relação à representação. Percebe? É nesse sentido que ela não é contemporânea. O que significa isso? Significa que... Tá? O que significa isso? Significa que ela nem é moderna, no sentido do Smith, ela nem é uma boa arte moderna, no sentido do Michael Fried, porque ela não realiza uma crítica da representação, tá? Ou seja, ela se aproveita da teatralidade, que é uma característica da obra de arte como um todo, mas é alguma coisa que, segundo o Michael Fried, a obra de arte moderna rejeita, tá? Rejeita a teatralidade. Então, a obra de arte moderna, ela tem de uma certa austeridade, que a obra de arte minimalista só tem a aparência, mas, na verdade, não é austera. Né? Nesse sentido, a interpretação do D. Dilberman seria uma interpretação que o Michael Fried aceitaria, em parte. Então, realmente, é isso mesmo. Ela é teatral, porque ela não critica a representação, e, em não criticando a representação, ela se faz anacrônica, né? E, nesse sentido, não é uma boa obra de arte moderna. E aí eu estou complementando, né? Dizendo que ela também não é uma obra de arte contemporânea, porque ela é insegura sobre a representação. E como é que eu sei que ela é insegura com relação à representação? Justamente porque a teatralidade é o que mais sobressai nela. E o que é essa teatralidade que mais sobressai nela? A relação com quem a vê. Tá? Então, a obra de arte contemporânea, ela se relaciona com quem a vê. Tá? Mas não é o elemento preponderante. A obra de arte contemporânea, nesse sentido, para começar a ser uma obra de arte contemporânea, ela tem que ser segura com relação à representação. Ou seja, ela representa mesmo e daí, tá? Não é problemático representar. Ela representa mesmo e daí. E no que representa, a representação, a dinâmica dramática da representação, não é o seu elemento preponderante. Ou seja, é só o seu início. Professor. Diga, Mariana. Eu não sei, mas acho que eu não estou entendendo. Assim, eu não tinha parado para pensar que a arte contemporânea não se relaciona
com quem vê? Tipo, em que momento a gente chegou nisso? Tipo, ela não se relaciona, é isso e acabou. Não, ela se relaciona. Quem não se relaciona é a arte moderna no sentido do Michael Fried. Tá? A arte moderna... Mas a arte minimalista, ela não é contemporânea porque ela se relaciona. É isso? Na verdade, a arte minimalista, ela se relaciona, mas ela só se relaciona. E o que eu estou dizendo é que a arte contemporânea se relaciona, mas se relacionar é um dos elementos, não é o elemento. Esse é o ponto. Então, quando nós vemos a Rosana Paulino, está claro a que ela se refere. Percebe? Quando nós vemos o Maxwell Alexandre, está claro a que ele se refere. Quando nós vemos a Bárbara Wagner, está claro a que ele se refere. E também está claro o contexto no qual eles se inserem. Inclusive, a arte contemporânea traz mais um elemento que diz respeito à segurança da representação, que são as características do artista. Percebe? Então, a gente vê que a Rosana Paulino é uma mulher negra falando de assuntos relacionados à descendência afro-brasileira, Maxwell, a mesma coisa, e a Bárbara Wagner tratando de questões relacionadas a uma etnicidade não branca, digamos assim. Até isso está explícito. Mas o trabalho não é sobre o modo como as pessoas se relacionam com isso. É sobre isso. Entendeu? O Smith, segundo o Didi Huberman, ele seria uma bela obra de arte universal, porque não há uma especificidade do contemporâneo. Então, é uma excelente obra de arte universal. E, segundo o Michael Fried, é uma obra de arte moderna ruim. Tá? Olha como é que os críticos são chatos, né? E eu classificaria o minimalismo como uma arte de transição. Uma bela arte de transição. Porque ela é insegura no que diz respeito aos elementos da representação, ao mesmo tempo, ela busca uma austeridade, percebe? Ela busca ser um quadrado, ela busca ser tinta, ela busca ser um objeto. E ela o faz teatralmente. Quando ela o faz teatralmente, ela abre espaço para o delírio de David Huberman, que é vê-la como uma imagem dialética, como um ponto de acesso à universalidade, como o perdimento do tempo ali dentro, né? Entrando em contato com o próprio humano no humano, né? Que é uma coisa bem barroca, no certo sentido, né? Ou seja, como se ela se tornasse um símbolo da própria humanidade, né? Um pouco quando você vê um quadrado negro, você está vendo a vida, está vendo a morte, está vendo todo sentido ao mesmo tempo. E o fato disso ser possível, né? Eu não acho que seja o objetivo dessa obra, tá? Nem seja o elemento mais forte dessa obra. Mas o fato disso ser possível mostra uma insegurança no que diz respeito à representação. Porque é o mesmo... Pode falar, Mariana. E eu estava aqui pensando, tipo, antes de você falar de ser uma coisa de transição, eu estava aqui pensando que eu acho que ela realmente se encaixa perfeitamente nisso, assim. Porque eu acho que aqui, eu e minha cabeça no auge da minha ignorância, eu pensava que a arte minimalista, literalista, etc., era arte contemporânea. Tipo, eu achava que, sei lá, eu sempre imaginei que se encaixava ali. Eu não sei, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar que não seria. Por que não seria? Para mim era algo realmente, tipo assim, não, isso aqui realmente não é arte moderna, sei lá. Claramente não é.
Eu não achava que ela se encaixava num limbo Uhum. entre as duas coisas. Eu fiquei agora me perguntando, tipo, existe, sei lá, o que então é a arte minimalista contemporânea? Existe isso? Tipo, o que seria isso? O que diferencia, então, uma arte contemporânea minimalista do que a gente vê aqui como somente Essa minimalista? é uma questão complexíssima. Tem um vídeo da Sara que eu acho que vai nessa direção. A gente pode discutir um pouco mais sobre isso. E eu acho que existe uma arte contemporânea minimalista. Mas o que acontece quando a arte contemporânea é minimalista? Ela é meio insegura com relação à representação e ela pode até mesmo tirar elementos positivos dessa insegurança. Mas o que acontece? Acontece que ela coloca em questão questões relacionadas à própria experiência, à própria vida, à própria natureza das coisas. Percebe? Ela coloca questões relacionadas ao preto e o branco, à vida e à morte, ao aparecimento e o desaparecimento, ao modo pelo qual nós escrevemos o mundo, o modo pelo qual nós adicionamos o mundo. Ela vai um pouco para os princípios de construção do mundo. É porque eu imaginei realmente que uma arte minimalista, sei lá, contemporânea, ela podia ser, tipo, literalmente ou minimalisticamente direta, tipo, falar sobre o que quer falar de uma forma muito direta, dizendo, tipo, o mínimo e o necessário. Tipo, sendo muito assertiva. Sem ser, tipo, tão ampla que talvez não seja nada, como parece que talvez é o cubo. Sim, mas quando ela faz isso, ela abre uma caixa de Pandora. Que caixa de Pandora é essa? A caixa de Pandora do símbolo. Que ao invés de eu lidar com alguma coisa representada, eu lido com tudo. Percebe? Eu lido com o próprio sentido das coisas. Eu paro de esclarecer o modo pelo qual as coisas são feitas para falar quase que da própria origem das coisas. Percebe? E aí, ao invés de falar de alguma coisa, ou do princípio das coisas, ela fala de tudo. Né? E aí ela fica nesse limbo. Né? Digamos que a melhor arte contemporânea, digamos que a arte, falar um pouco com o Michael Fried, né? A arte contemporânea minimalista mais bem sucedida é aquela arte que nos faz dialogar sobre o princípio do mundo, o princípio da arte, sem nos colocar no âmbito em que ela é sobre tudo. Percebe? Como que ela consegue fazer isso? Aí é um mistério. Né? Como é que dá para fazer isso? É um mistério. Tem um vídeo da Sara que eu acho que ela faz isso e a gente pode analisar e perceber se funciona, se não funciona. Mas esse é o ponto em que o contemporâneo, quando faz uma arte minimalistamente contemporânea, ele acaba, para não cair nesse limbo, ele, ao invés de lidar com a questão da representação, ele lida com o conceito, percebe? Então, ao invés de nós estarmos lidando com a matéria e com o aspecto simbólico ao qual a matéria remete, ele está remetendo a uma ideia, a um conceito, a uma coisa que ele quer esclarecer. E um exemplo disso, deixa eu ver aqui. Meio difícil, professor, tipo, diferenciar conceito, símbolo, Aqui, ó. representa, tipo, Tem um trabalho. são parecidas. Oi? Conceito, símbolo, coisas que representam, tipo, parece, em termos assim, do que faz, parece tão parecido. Parece parecido, mas não é a mesma coisa, né? Por exemplo, a gente pode, talvez, afinar nosso vocabulário. Né? Símbolos são dinâmicas culturais, claramente culturais, que atravessam épocas, né? E que possuem um vínculo com a autoridade. Algum tipo de precedência de um grupo sobre o outro. Né? Então, a bandeira é um símbolo.
O pai é um símbolo. A maternidade é um símbolo. Aí você pode pensar em coisas sociais, né? Tipo o prédio do Ministério da Fazenda. Não é só um prédio, é um símbolo, né? Ao símbolo, como diz o Bourdieu, está ligado à dinâmica simbólica. Então, quando você faz com que uma pessoa negra, para trabalhar num parque, vista um uniforme, por que esse uniforme é muito pesado para ela vestir? Né? Porque não é só um uniforme, não é só uma roupa, é um símbolo. É um símbolo do quê? É um símbolo de toda a opressão que as pessoas negras sofrem ou sofreram historicamente na história da humanidade, quase. Né? Então, por exemplo, a ideia de violência simbólica tem a ver com isso. Né? Porque você pode levar um tapa, mas você pode ser obrigado a sentar num determinado banco, que você não pode sentar no outro, percebe? Essa prática se torna uma prática simbólica porque existe um peso cultural que atravessa épocas, está diretamente ligado a uma relação de autoridade. Tá? Isso é o símbolo. A outra ideia é o conceito. O que é o conceito? O conceito é uma imagem um pouco mais complicada do que as outras, que pretende esclarecer um conjunto de relações. Então, por exemplo, quando alguém é obrigado a portar um símbolo de subalternidade, eu posso produzir o conceito de dominação. Percebe? E aí, o que o conceito de dominação faz? Ele explica uma série de usos de símbolos. Percebeu? Por exemplo, o conceito de dominação cultural traz dentro dele o esclarecimento sobre como o símbolo museu funciona, o símbolo livro funciona, o símbolo universidade funciona, percebe? Então, nesse sentido, aí voltando para a arte, ficou clara a diferença entre símbolo, claro, né? São questões difíceis, e vocês estão fazendo, vocês vão ficar a vida inteira tentando entender essas questões, como eu também, né? Não tem muito como fugir disso, porque esse é o âmbito mais interessante e mais difícil das nossas disciplinas, né? Por exemplo, ainda na questão do símbolo, né? Você pode para uma sociedade onde a questão da autoridade, da subalternidade não é tão relevante. Mas você vai perceber que essa comunidade ela se organiza em função de certas dinâmicas. Então, por exemplo, a questão dos totens, eu não sei muito de antropologia, mas eu sei alguma coisa. A questão dos totens, em algumas comunidades ameríndias, tem um peso simbólico. Então, se o meu totem é o jaguar, eu não me aproximo do jaguar. Percebe? Porque o símbolo jaguar tem uma função organizadora do meu mundo. Né? Esse é o ponto. E antropólogos podem criar um conceito, que é o conceito de, por exemplo, de totemismo, né? Para explicar o modo como uma série de sociedades selvagens diferentes se relacionam com seus símbolos. Percebeu? Então, a diferença entre o símbolo e o conceito. Quando o Tony Smith faz o Quadrado Negro, o Didi Huberman não está dizendo que o Tony Smith faz uma arte conceitual. Ele está dizendo que ele está fazendo uma arte que aproveita o seu peso simbólico. Qual é o peso simbólico de um quadrado negro? Quadrado, ser negro, ser grande, estar no meio do caminho. Percebe? O que significa isso? De que quando nós lidarmos com isso, nós vamos lidar com algo que está presente na nossa vida quase que como um todo. Percebe? Porque as comunidades humanas são
repletas de símbolos. Isso não quer dizer que esse quadrado negro vai esclarecer alguma coisa para a gente. Ele não vai esclarecer nada sobre a vida para a gente. Ele vai presentificar, por assim dizer, um certo mistério que as comunidades humanas vivem. O mistério da morte, o mistério da vida, o mistério do desaparecimento, o mistério do nada. Percebem? E nesse sentido é que essa teatralidade é uma teatralidade, segundo Didi Oberman. Vamos dar uma dourada na pílula do Didi Oberman. De que é uma teatralidade tão intensa, tão intensa, tão intensa, de que só pode se tratar de uma obra de arte extraordinária. Percebe? Justamente pelo seu poder simbólico. Ou seja, ela funciona de um modo tão quase que mágico-religioso na nossa frente, sem ser nem magia, nem religião, que nós ficamos numa posição de contemplação absoluta diante dela. Né? E qual é a crítica do Michael Fried? É isso mesmo, faz isso mesmo. Mas fazer isso é ser uma obra de arte moderna ruim. Porque a arte moderna não é para ter esse efeito de captura sobre quem ela vê. Porque só tem esse efeito de captura sobre quem vê quem deliberadamente busca esse elemento de captura. Então, por exemplo, a arte moderna não pode ser uma igreja. Né? Porque o que acontece quando você entra numa igreja barroca, entra no Barroco Mineiro? O que acontece com você? É uma obra de arte, né? Ninguém vai duvidar de que a igreja do Barroco Mineiro é uma belíssima obra de arte. Mas o que acontece com você quando você entra numa igreja do Barroco Mineiro? O seu espírito dobra de joelhos, percebe? Você se rende diante da grandeza da transcendência. Você começa a acreditar em Deus mesmo sem crer. Pelo menos durante um tempinho ali. Você crê numa força maior do que você, que dobra o seu espírito, a sua alma, e você se sente criado. Estou exagerando, tá? Só como efeito pedagógico aqui. Como que alguma forma humana, alguma prática humana, alguma técnica humana consegue realizar esse efeito sobre o nosso espírito, sobre a gente? Querendo fazer, percebe? Manipulando a representação, usando elementos que conhece na representação para gerar esse efeito. De certa maneira, evidentemente que mediado pela técnica, mediado pelo suporte, mediado pela forma, a história da arte toda faz isso. Né? Mas ela tem um limitador para fazer isso. Ela pode fazer isso de maneira extrema, mas na pintura, na escultura, na ópera, percebe? É preciso uma forma artística para que esse elemento manipulador da representação possa se exercer na sua potência máxima. Né? Conforme a arte moderna vai se valendo de elementos técnicos, vai ficando mais fácil mobilizar esses elementos de representação. Né? Tanto no sentido de uma certa vulgaridade do objeto de arte, como a lata de sopa e o mictório, quanto no sentido de produzir um quadrado, e quando eu vejo, eu acho que estou vendo Deus. Estou exagerando de novo, mas é como se eu estivesse vendo a morte, estivesse vendo o desaparecimento, a vida, percebe? Então, nesse sentido, a arte moderna, assistindo uma sociedade de reprodutibilidade, ela começa a perceber o seu esgotamento, porque se ela for se ela embarcar na reprodutibilidade, ela fica vulgar, ao mesmo tempo em que ela percebe que ainda tem alguma coisa para realizar. E é isso que o Michael Fried valoriza, que a arte moderna ela não faz a passagem para a reprodutibilidade técnica
E nesse sentido, ela explora uma certa austeridade, uma certa literalidade da sua forma. Ou seja, ela vai se tornando quão mais magnífica nessa espécie de últimos momentos da sua vida, quando ela é plana, quando você vê que é pintura, quando você vê que é cor, quando você vê que a cor está sendo utilizada de uma maneira como ela nunca usou, quando a representação representa a si própria, percebe? E é nesse sentido que a arte moderna, principalmente a arte moderna que o Michael Fried valoriza, que é o Jackson Pollock, que é o Mondrian, que é essa arte moderna, no final da arte moderna, por assim dizer, né? Que essa arte moderna realiza uma crítica da representação. Percebe? É representação. Mas não está utilizando a representação para dobrar o espírito das pessoas. Não está utilizando a representação para persuadir as pessoas. Não está utilizando a representação para influenciar as pessoas. Está utilizando a representação para mostrar a representação. Percebe? Então, tem símbolo na arte moderna? Você vai dizer, sim, um Pollock é símbolo do poder americano sobre o mundo. Porque ele é feito no momento em que havia Guerra Fria e os russos estavam fazendo esculturas de operários e os americanos estavam fazendo o Jackson Pollock. Vocês lembram que o Mann acabou de vender um Jackson Pollock para poder pagar suas contas? Quando que o Mann ganhou esse Jackson Pollock dos Estados Unidos? No momento que um presidente americano veio e deu um Jackson Pollock que valia o valor de um país, ou passou a valer o valor de um país, pequenininho, para o Brasil. É um símbolo. Claro que é um símbolo. Mas ser um símbolo é o que é menos importante ali, no que diz respeito à história da arte. O que é mais importante ali não é a dinâmica cígnica, não é a dinâmica simbólica. Salvo-se o Bourdieu, né? Porque o Bourdieu tinha mania de dinâmica simbólica em tudo. Eu tenho certeza que ele não ia conseguir ver o quadro. Ele ia ficar pensando em poder americano, poder americano, poder americano o tempo inteiro. Né? É dizer assim, é uma violência simbólica eu ficar na frente de um Pollock, porque o Pollock me mostra como que os americanos querem humilhar o resto do planeta. Pode ser. Mas se você não for Bourdieu e conseguir suspender o juízo, a obsessão simbólica durante algum tempo, o que você vê quando está diante de um Pollock? A representação levada quase que ao absurdo do mínimo de representação. Porque eu estou lidando com tinta e estou usando com cor, numa variabilidade super interessante, desafiadora e linda e belíssima, né? Percebe? Ele podia estar pintando uma rosa, não tem aquela coisa, eu podia estar fazendo isso, podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui pedindo. Então, ele podia estar pintando uma rosa, podia estar pintando alguma coisa que você reconhece, podia estar pintando uma floresta que você achar linda, mas não. Ele está fazendo gotinhas. E tornando essas gotinhas belas de um jeito que, na história da arte, se fazia com rosas, se fazia com montanhas, se fazia com um rosto de pessoas. Né? Então, nesse sentido, tanto os críticos de arte que valorizam esse estertor da arte moderna, quanto os artistas modernos valorizados por esses críticos, estão estabelecendo uma arte que é profundamente crítica à representação. Crítica no sentido, não no sentido de que não usam a representação, mas no sentido de que estão levando a representação ao seu máximo de realização, que é justamente não representar nada. Né? Num certo sentido, quando você vai e vê digamos que houvesse uma tela, e há, né? Mas digamos que a primeira tela em que é simplesmente um ponto na tela. E ainda não é uma bola no meio de algum lugar, como faria o Tony Smith, ou um quadrado no meio de algum lugar. Mas é simplesmente um ponto, no meio de uma tela. Nós vamos dizer que ali está o mínimo da representação. E essa seria a beleza desse quadro. Né? Poder representar ao mesmo tempo em que é representação no mínimo que a representação permite. Né? Então, nesse sentido, nesse tipo de arte que o Michael Fried valoriza, não tem conceito. Percebe? Porque essa arte não está esclarecendo nada, sobre nada. Não tem uma ideia ali dentro. Percebe?
Você pode até mesmo dizer que em alguns quadros do Renascimento, alguns quadros da Idade Média, há uma certa dinâmica conceitual ali dentro. Mas o conceito é acidental. Aquela tela não existe para esclarecer, ela existe ou para entender, ou para dizer alguma coisa, digamos, inteligente sobre o mundo, ou alguma coisa interpretativa sobre o mundo. Ela existe para representar. Representar pessoas, representar santos, representar com uma técnica belíssima, representar situações, representar entidades metafísicas, para representar. Mas não tem conceito ali, percebe? Nessa arte do Tony Smith, nós ficamos... Deu para perceber, né? O que é conceito, o que é símbolo e o que é representação, né? Num certo sentido, a história da modernidade, na qual nós estamos inseridos ainda, em uma série de âmbitos, talvez o âmbito em que nós ultrapassamos a modernidade com mais maestria seja o âmbito da arte contemporânea, né? Mas nós somos modernos em política, nós somos modernos em tudo ainda, né? Somos modernos em quase todas as experiências ainda. Ou seja, nós ainda estamos lidando com a representação e a representação nos angustia, né? E estamos tentando resolver, né, a representação ainda. Então é por isso que você tem um presidente da República e não se sente representado, né? Percebe? Talvez nós não consigamos escapar nunca dessa aporia moderna da representação. E aquele que te representa não representa o outro. Mas não vou entrar nesse mérito agora para não confundir mais a cabeça de vocês. Então, existe o âmbito da representação, que é o âmbito que a modernidade resolve problematizar, complexificar. A modernidade é a própria complexificação da representação, coisa que a Idade Média e o Renascimento tomavam como evidente, por assim dizer. Nós temos o âmbito do símbolo, que sempre esteve presente na história da arte, né? Tem muita gente que gosta, que ao invés de observar a obra de arte, gosta de saber quais são os símbolos que estão na obra de arte. São as pessoas mais chatas, né? Mas que aí vai na Pinacoteca e diz, cachorro, símbolo de riqueza. O artista, quando põe um cachorro numa tela, ele está querendo mostrar que aquela pessoa era rica e poderosa. Brasão, símbolo de autonomia. Quer dizer que ele não dependia financeiramente de ninguém. Eu senti isso uma vez que eu estava lendo um texto sobre umas pinturas da Frida. E ela sempre pintou muitos bichos, né? E aí no texto a pessoa falava assim, com muita certeza, não, a Frida pintou tantos bichos porque ela não teve nenhum filho. E aí ela pintou esses bichos para representar as crianças que ela não teve. Eu fiquei assim, uma coisa na minha cabeça. Para mim, a pessoa falava com tanta certeza, como se a Frida tivesse falado isso para ela. Não, mas é uma análise simbólica. Eu acho um saco, né? Eu não gosto de análise simbólica. Mas é uma análise simbólica de uma tela moderna. Porque multiplicidade de animais, na nossa cultura, quer dizer fertilidade. Então, uma maneira de... Não acho que seja necessário, não acho que seja uma interpretação boa, mas uma maneira de interpretar a pluralidade de vida é pelo símbolo da fertilidade. Aí você pode dizer, alguém que tem problema com a fertilidade utiliza de maneira simbólica imagens que são símbolos de fertilidade. Aí você pode ir no Museu de Belas Artes, a pessoa vai dizer, tá vendo aquela mulher ali? Ela fez um crisântemo. Tá vendo aquele artista? Ele fez um crisântemo do lado da mulher. O crisântemo, não é verdade isso, tá? Estou só inventando. No século XV, queria dizer fertilidade. Isso quer dizer que essa mulher está dizendo para a família e para o tempo dela de que ela já teve um filho e vai ter mais 5. Tá? A obra de arte sempre teve uma natureza simbólica. Essa natureza sempre contou com símbolos e a representação sempre representou símbolos. Tá? Quando que a arte simbólica é melhor?
quando essa dinâmica simbólica é menos instrumental, né? Eu prefiro quando a arte escapa da dinâmica simbólica. Eu acho a dinâmica simbólica muito chata. Mas eu sou já virado no contemporâneo, né? Tem muita gente que adora a dinâmica simbólica da obra de arte. Por exemplo, os artistas modernos brasileiros, como a Tarsila, de maneira simbólica, é um prato cheio, né? Formas orgânicas, antropofagia, mistura étnica, né? Tem uma série de símbolos de brasilidade ali dentro. Eu acho que para mim assim, é impossível achar totalmente o símbolo uma chatice, porque para mim o símbolo nunca vai morrer. Assim. Ele nunca vai morrer. E ele sempre vai ser uma coisa muito. Eu não sei, cabe muita coisa dentro do símbolo, então dá para pirar muito dentro de um símbolo. Mas se é óbvio, aí ele perde a graça, porque a graça do símbolo é esse monte de coisa que cabe dentro dele. Talvez por isso que eu fiquei com dificuldade antes de entender a diferença do conceito para o símbolo, assim. Mas realmente, para mim, o símbolo é ruim quando ele é literalmente, tipo, muito óbvio. Aí você perdeu a oportunidade de usar um símbolo muito bem. Mas aí vamos para o contemporâneo, tá? Em que eu estou defendendo para vocês que no contemporâneo existe a representação foi resolvida, né? E se a representação for resolvida, a obra de arte contemporânea não é simbólica. Ela, quando ela tem alguma coisa próxima ao simbólico, ela tem uma natureza conceitual. Então, o Maxwell, quando ele usa aquelas piscinas, não é símbolo. Símbolo. Pode ser que seja. E aí, eu acho que uma certa especificidade do contemporâneo está sendo perdida, e é uma interpretação que o Didi Huberman, eu acho que endossaria. Eu ficaria com urticária. Eu diria que ele não está querendo fazer um símbolo de alguma coisa. Ele está utilizando uma imagem que tem uma natureza conceitual. Percebe? Ela esclarece uma certa relação em determinados contextos com o material, uma certa relação de classes em um determinado contexto. Percebe? O problema não é representação, porque dá para ver que é uma piscina, dá para ver que são pessoas, e o problema não é representar. Muito embora a representação faça parte daquela obra de arte. Porque podia ser representado de um jeito que não nos atraísse, representado de um jeito que fosse problemático, né? Que nós não gostássemos. Então, representa. Se relaciona conosco. Porque vocês vão ver, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá, você vai ver que ele vai montar de um jeito a produzir um certo efeito sobre quem está vendo. Não vai ser uma montagem austera, vai ser uma montagem com elementos dramáticos. Tá? Mas o elemento dramático também não é problemático, porque ele faz parte de uma certa resolução da representação. Então, tem teatro ali, mas o teatro não é o mais importante. O teatro é só um dos componentes para abrigar quem vai ter a experiência daquele elemento. Mas aquela obra, e ao mesmo tempo tem um elemento de representação, que é alguma coisa que se torna muito característico do contemporâneo, que é que você pensa nele. Né? Quem é Maxwell? De onde ele veio? Por que ele pensa isso? E também não é problemático. Né? É importante, mas não é problemático. Mas o trabalho diz alguma coisa sobre o nosso tempo. Percebe? E diz alguma coisa, esclarece alguma coisa sobre o nosso tempo. De certa maneira, ele nos ensina algo sobre as nossas relações. Percebe? E nesse sentido, você pode até buscar dinâmicas simbólicas ali dentro. Então, por exemplo, existe a feminilidade, existe a masculinidade, existe a negritude, percebe? Mas, se eu estou certo, a dinâmica simbólica ela como eu poderia dizer, coadjuvante à dinâmica conceitual. Então, muito embora haja negritude no trabalho dele, o mais importante não é a negritude. O mais importante é uma certa relação histórica, pontual, com relação à negritude. Uma certa subalternidade da negritude, uma certa vontade da negritude de ter orgulho, uma certa vontade da negritude em ter marra, uma certa vontade da negritude em não morrer. Percebe?
Então, quando ele mostra uma criança morta, a criança morta é um símbolo da morte. É um símbolo da morte prematura. Né? A história da arte está cheia desses símbolos. Né? Tem analistas simbólicos que dizem isso, né? Que as criancinhas pintadas em quadros do Renascimento são crianças prematuras. Os anjinhos são crianças prematuras, crianças que morreram pequenas. Né? É uma maneira simbólica de lidar com aquilo. Mas me parece que ele está falando sobre uma sociedade que assassina parte das suas crianças. Isso isso pode ter um efeito, digamos assim, um pouco mais amplo, né? Mas não me parece ser um efeito simbólico. Então, ao mesmo tempo que esclarece a morte de uma criança palestina, não esclarece a morte de uma criança, sei lá, num lugar onde o capitalismo é muito confortável. Percebe? Não é a mesma coisa. Ou seja, é um conceito que esclarece uma certa relação, mas não é um símbolo onde todos os eventos são reunidos. Muito embora você possa encontrar alguns símbolos ali dentro, evidentemente, porque havendo representação de uma maneira um pouco mais explícita, não tem como fugir da dinâmica simbólica. Né? Então, o que eu digo, o que eu quero dizer quando eu digo que arte contemporânea, para ser contemporânea, tem que resolver a representação? Ela não pode ser insegura sobre quem fala. Ela não pode ser insegura sobre o que ela representa. E ela não pode ser insegura sobre o efeito teatral da representação. Se ela usa muito drama, ela tem que estar querendo usar muito drama. Se ela usa pouco drama, tem que ser intencional usar pouco drama. Se ela representa pessoas negras, brancas, asiáticas, ela tem que estar certa pela dinâmica conceitual do porquê ela faz. Percebe? Tem mesmo que a intenção não seja completamente clara para o artista, na obra de arte, aquilo tem que passar um efeito de clareza. Por clareza eu quero dizer de resolução. E mesmo que essa resolução vai ficando cada vez mais clara conforme o tempo vai passando. Né? Então, por exemplo, eu não acho que a Rosana Paulino tinha muita clareza sobre o que aqueles casulos queriam dizer. Mas eu não acho que o casulo seja um efeito simbólico de casulo. Eu não acho que a grande questão seja a mitose, a reprodução, a metamorfose, mas é interpretar um certo feto negro numa certa conjuntura histórica a partir daquela relação. Percebe? Então, nesse sentido, quem fala tem que estar resolvido, o que mostra tem que estar resolvido, e a dinâmica dramática tem que estar resolvida. A partir desse momento, o que o artista vai fazer? Vai fazer um conceito. Isso não quer dizer que o conceito é o mais importante. Que você vai entrar em contato com obras de arte contemporâneas em que o conceito é brando, mas ele tem que estar lá. Mas existem obras de arte contemporâneas em que o conceito é o máximo, é o protagonista, é tudo que há. E aí você vai ter uma sensação de uma obra muito cerebral, né? Que também acontece com o contemporâneo. Eu tenho um artista que o Didi Uberman comenta, ele mostra um trabalho dele, e que o Didi analisa de maneira simbólica, e que o Michael Witt também analisa, e que é um artista contemporâneo, que é o Joseph Kosuth. É o que fez no texto do Didi Uberman, é o que faz o trabalho que é um quadrado pontilhado. Né? Aí está escrito, acho que vazio, uma coisa assim. O Kosuth é um artista que eu acho muito interessante. Te dou a palavra já, Iaco, só um instantinho. O Kosuth é um artista muito interessante, que eu gosto muito do trabalho dele, e é um artista muito cerebral. Então, um dos trabalhos mais famosos dele é isso, é uma cadeira, a imagem da cadeira e a definição de cadeira do dicionário. Percebe? Em termos de representação, não é grande coisa. Né? Em termos de quem fala, também não é muito problemático.
O efeito dramático também não é lá grande coisa, porque fica num pedacinho né? É como se ignorasse um pouco quem vê. Mas não ignora também, porque você não pode passar por cima da cadeira, tem uma série de questões relacionadas ao espaço que são importantes para aquele trabalho funcionar. O trabalho assume relevância enquanto conceito. Ele está falando algo sobre a linguagem, algo sobre a representação, algo sobre o mundo, que eu começo a entender melhor, ou já pira a minha cabeça de uma vez, a partir dele. Né? Fez mais sentido a diferença entre conceito, símbolo e representação? Eu entendi. Eu não sei se vai estar correto. Desculpa, Iago, cortar a sua fila. Mas eu pensei, então, assim, que a arte contemporânea, ela, de alguma forma, assim, ela busca trabalhar com os símbolos, porque, para mim, como a modernidade não morreu, o símbolo não morreu. Então, querendo ou não querendo, ele vai estar aqui ou ele vai aparecer sem querer. Mas na arte contemporânea, você tem que buscar desenvolver o conceito e, a partir dele, o símbolo pode ou não aparecer. Mas não há objetivo símbolo, 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 símbolo. Mas não, acho que o símbolo está com a gente, vai morrer com a gente. Eu acho difícil o símbolo morrer. Eu consigo. Um lugar de importância, talvez, do símbolo que mudou, eu acho. Penso assim. Você tem por exemplo, na arte contemporânea, brasileira principalmente, muito uso de símbolos do candomblé, por exemplo. Né? E estão lá. Né? Mas não é sobre o símbolo, mas o símbolo está lá. É sobre o símbolo também. É um pouco sobre a possibilidade de transformar aquele símbolo numa obra de arte, por exemplo. Né? Eu só estou dizendo isso, meio que complementando, mas, na verdade, eu concordo com o que você disse. Acho que você faz uma boa síntese. O símbolo está lá. Não dá para se desfazer do símbolo. E uma vez que a representação está resolvida, as dinâmicas da representação estão bem resolvidas, digamos assim, não é que as dinâmicas da representação estão solucionadas, tá? Estão resolvidas no sentido um pouco no sentido psicanalítico, né? Está resolvido aquilo ali, não é mais um problema, não é um incômodo, né? E se é para ser, né? Como a dinâmica da representação está resolvida, não é necessário afastar o símbolo. Na arte moderna, essa vanguarda da qual o Michael Fried analisa, é importante colocar o símbolo longe. É importante exonerar o símbolo, sabe? Afastar o símbolo. Né? E nesse sentido que ele se incomoda com o Tony Smith, que o Tony Smith diz que está afastando o símbolo, mas você olha para aquilo e só vê símbolo. Né? Mas, mais uma vez, concordo com você de que, uma vez que a representação está resolvida, né, o trabalho já começa consciente da resolução da representação, os símbolos vão estar lá, evidentemente. Mas não símbolo pelo símbolo. Então, a Bárbara Wagner é aquele trabalho sobre os canibais, em que ela usa o Hans Staden. O Hans Staden é um símbolo da colonização e ele é um símbolo do contato entre as culturas. Né? Ele é um símbolo do temor ocidental de ser devorado pelos canibais. Né? E ela usa esse símbolo está lá. Mas o trabalho parece ser mais pelo que esse símbolo evoca e as contradições que tem nesse símbolo do que o símbolo. Isso só para concordar com você de uma outra maneira. Pode falar, Iago, manda bala. Eu estou acompanhando aqui estava lavando louça, mas estou ouvindo. Não tem problema.
Me parece que você disse mais ou menos que o conceito é uma especificidade do contemporâneo. Não é isso? Isso. Bem superficialmente. Mas já não há no moderno algumas fagulhas dessa arte conceitual que resolve a representação, com uma representação bem resolvida? Ou melhor, se ela já não escapa do jogo da representação e da figuração, né? Para usar um outro nome, no contemporâneo, não sei, eu não vi a citação, mas, por exemplo, Francis Bacon, eu acho que é uma arte também diferente, claro, é diferente, mas também tem conceito, né? E já com uma representação resolvida, ainda que no meio tradicional, né? Que é a forma do quadro. Mas eu fico pensando que o moderno, principalmente um certo tipo do moderno, ele também carrega o conceito e essa resolução da representação. Eu acho que você está certo. Eu vou me parafrasear a Mariana num outro âmbito, né? O conceito está sempre lá, né? Nós somos pessoas, somos humanos, a gente sempre faz conceito, a nossa arte sempre tem conceito, né? Não dá muito para escapar do conceito, mas dá para compreender que não é sobre o conceito, é sobre a representação. E pode até mesmo ser sobre a representação conceitualmente motivado, mas o que se vê é a representação. No caso do Francis Bacon, que você cita, e é o mesmo caso do neto do Freud, do Lucian Freud, que é essa pintura inglesa do século XX, há conceito, mas eu não posso dizer que a representação está resolvida, porque eu acho que é sobre representação, percebe? É sobre levar a representação a um certo lugar. Então, por exemplo, é sobre deformar a representação, é sobre carnalizar a representação, é sobre utilizar a representação para fazer conceito, por exemplo, né? Então, nesse sentido, eu não acho que se possa tomar o Bacon como se um dos elementos prioritários não fosse justamente a lida artística com a representação. Percebe? Pode falar, Iago. Eu concordo com você, mas a minha questão assim é se aí já não está a passagem para essa para resolver a representação. Porque claramente ele quer não fugir do jogo da figuração, né? Isso é claro. Mas ele ainda está nos meios tradicionais, né? Ele ainda utiliza o quadro, a pintura, e entre aspas, é uma representação deformada, mas já não está aí esse primeiro gatilho, como a gente pensa também no Nietzsche, na filosofia, né? Esse primeiro gatilho do não racional, para dizer em outros termos. Eu acho que o que vai caracterizar, e aí assumindo uma parte da interpretação do Freud, né? O que vai caracterizar a grande arte moderna, a arte moderna que nós consideramos mais relevante, ela sempre tensiona com a representação, e os seus resultados são oferecerem uma representação um pouco mais bem resolvida, né? Percebe? É como se a cada gesto moderno bem realizado, nós lidássemos com um problema de representação que foi resolvido, né? Mas se o Maxwell Alexandre pintasse como Bacon, percebe? O X do trabalho não ia ser olha como ele representa, percebe? A representação ia fazer parte do trabalho, e o trabalho ia se tornar um trabalho relevante do ponto de vista contemporâneo a partir da dinâmica conceitual para qual aquela representação
não atrapalha o vínculo, percebe? Porque se nós ficássemos lidando com o trabalho, principalmente em termos de como ele representa, se como ele representa fosse o elemento primordial do trabalho, haveria um esvaziamento da dinâmica conceitual e o elemento contemporâneo ele se perderia, percebe? Ele começaria a se perder. Então, se eu lido com um artista porque ele é um pintor originalíssimo, se percebe que, em termos contemporâneos, ele é menos interessante. Porque o trabalho esclarece menos um conjunto de relações, menos um conceito, menos um problema. Ele é mais uma pintura, ele é mais, percebe? Uma obra de arte em que a forma é o elemento preponderante. Em que ser uma pintura é o elemento preponderante. Então, o Bacon pode ser genialíssimo, até mesmo nas consequências conceituais que ele incita. Mas ele é, sobretudo, uma pintura. Percebe? E aí você olha para o Maxwell, olha para a Rosana, olha para a Bárbara Wagner, que, a despeito do juízo que vocês possam fazer sobre o trabalho, gostarem ou não gostarem, o trabalho é, sobretudo, não a forma que eles utilizaram. Percebe? O trabalho é, sobretudo, não a técnica que eles utilizaram. Muito embora, no caso do pastel da Rosana Paulino, seja belíssimo, é importante, né? Mas não é o que define a relevância do trabalho. O Maxwell pareça ser um exímio pintor e a Bárbara Wagner pareça ser uma excelente cinematógrafa, uma excelente diretora, uma excelente cinemática, né? Percebe? Agora, me parece também que tem, concordando com o seu argumento, no Bacon ainda tem alguma coisa de monumentalidade, né? De estar diante de um quadro em proporções grandes, né? Assim, acaba sendo muito impressionante tecnicamente também. Ou Picasso, né? Que é uma técnica. As pessoas... o Picasso não sabia desenhar, por isso que ele fazia isso. E pelo contrário, né? Até por saber desenhar demais que ele consegue fazer isso. Mas ainda tem uma coisa que você fica assim, olhando para um quadro desse, né? E fica meio abismado, talvez, né? E diante do contemporâneo, me parece que não é muita questão. Se o contemporâneo se no contemporâneo você fizer alguma coisa que é grande demais, porque esse grande demais faz parte do conceito, percebe? Não se trata de impressionar porque é grande demais. Porque se impressiona justamente pela sua monumentalidade, a grande questão é a monumentalidade da forma, né? Por exemplo, poderia dizer, levando o Freud para dizer o que ele não disse, né, que uma maneira pela qual ele poderia criticar, digamos, o Bacon, seria julgar que, eu não acho que seja verdade, né, mas só fazendo exercício imaginativo, que uma das características do Bacon seria que ele usa a monumentalidade para exercer um poder sobre quem o vê. E não a monumentalidade uma parte intrínseca da sua pintura, né? É o que ele diz com relação, por exemplo, ao Tony Smith. Quando o Tony Smith usa a monumentalidade, é isso que ele chama de antropomorfismo, né? Ele usa uma coisa numa escala humana justamente pelo efeito retórico, é isso que o drama faz, né? O drama, quando é preponderante, ele tem um efeito retórico sobre quem o vê, né? Então, acho que nisso a gente consegue mais ou menos resolver parte desses impasses, né? Então, fica resolvido o símbolo, fica resolvido o conceito, fica resolvido o drama, né? Que é a relação específica de persuasão com quem está lidando com o objeto de arte, e o modo pelo qual o contemporâneo se vale dessas instâncias. Porque o contemporâneo pode ter o simbólico, mas o simbólico não lhe é preponderante. O contemporâneo usa o drama, mas o drama não lhe é preponderante. Percebe?
E o contemporâneo se vale da representação, mas colocar em evidência a representação não é o preponderante. O preponderante para o contemporâneo é o que drama, representação, simbologia eventual são capazes de apontar. Esse é o ponto. E esse apontamento que utiliza drama, usa representação, usa símbolo, esse movimento de apontar, isso é o conceitual. Apontar para alguma coisa que é exterior à obra de arte. Aí nós vamos para o anacronismo, né? A questão do anacronismo, que é a questão que o Didi Huberman valoriza. No anacronismo, eu vou para a obra, e na obra de arte eu encontro a humanidade toda. Que é essa imagem dialética que põe o passado como presente o tempo inteiro, né? E isso ele vê no Tony Smith. O Tony Smith tem uma força anacrônica muito grande. Porque eu vejo frangélico, vejo arte moderna, vejo tudo ali dentro. O contemporâneo, ele não é anacrônico internamente à obra, né? O efeito de anacronismo do contemporâneo é em fazer com que outros momentos da história da arte assumam um sentido diferente a partir dele. Então, num certo sentido, o que o contemporâneo faz não é um anacrônico interno à obra. O que o contemporâneo faz é tornar possível a leitura anacrônica da história da arte. De tal maneira que você pode ler Rembrandt como contemporâneo, tentar ler Picasso como contemporâneo, ler Bacon como contemporâneo. Mas dá para ver que Bacon não é contemporâneo. Mas se você lê Bacon a partir do contemporâneo, percebe? O que você está fazendo? Você está percebendo elementos, você está conferindo anacronismo para ele. E o contemporâneo é o momento da história da arte que traz isso como uma característica intrínseca, né? Ele tem uma espécie de expansividade anacrônica com relação ao resto da história da arte. Ele meio que cria esse tipo de ânimo de ler o resto da história da arte, toda a história da arte pregressa, como contemporânea. Para terminar o nosso encontro de hoje, eu queria comentar uma coisa com vocês. Eu vi um filminho... Eu podia saber o título do filme, né? Para passar para vocês. Eu devo ter comentado, mas eu queria comentar de novo, que é que é um sujeito que faz falsificação de Rembrandt. Deixa eu ver aqui. Antes disso, eu queria mostrar para vocês um trabalho. Esse trabalho do Valtércio Caldas. Deixa eu ver esse aqui. Eu não estou achando o que eu quero, mas... Vou ver se esse serve. Eu precisaria do nome do trabalho. Os nomes dos trabalhos são importantes. Aqui, vou mostrar para vocês, tá? É um artista contemporâneo e o trabalho tem uma expressão significativamente conceitual, tá? Estão vendo? Sim. O nome do trabalho é Aquário Completamente Cheio. E vamos ver outros.
acho que são várias imagens. Esse aqui. Garrafas com rolha. Aonde? Os Velázquez. Esse é interessante. Imagem digital sobre papel, óleo e vidro translúcido. Esse é um trabalho do Velázquez, mas sem os personagens, sem as pessoas, né? Percebe? É sobre representar o Velázquez? Não. É sobre o efeito de persuasão do tamanho do trabalho sobre a gente, ou sobre a teatralidade do trabalho? Não, mas tem uma teatralidade. É sobre é sobre é sobre quem fala, né? Não é problemático quem fala, né? Ele pode falar sobre isso, né? Percebem? Todos esses elementos, representação, drama, tem símbolos aí, você nem consegue identificar símbolos direito, porque ele apaga as imagens, né? Porque no quadro do Velázquez você vai ver pessoas representadas, né? Percebe? Não é sobre isso. E nisso que eu posso dizer que a representação está bem resolvida, né? Que o drama está bem resolvido, que a enunciação está bem resolvida. Todos os elementos intrínsecos ao drama, né? Representação, enunciação, simbologia, estão todos bem resolvidos. Não é sobre eles, né? E traz consigo um conceito, que nesse caso é até difícil de saber qual é, mas traz consigo um conceito relacionado ao apagamento das pessoas, apagamento do reflexo, a possibilidade de ver a cena sem isso, né? E aí, qual é o limite conceitual desse trabalho? Eu não faço ideia. Esse também é curioso. E nesse o título tem uma força importante, né? O nome do trabalho eu acho meio irônico. A emoção estética. Nesse caso é uma instalação, né? Mas é sobre representar um sapato com um sapato? É sobre representar um círculo com um círculo? Percebem? É sobre a dinâmica simbólica que o sapato traz consigo, né? Percebe? Não é sobre o drama, não é sobre a representação, né? Eu não sei se é a melhor palavra falar, que tem um aspecto mais abrangente, né? Se é drama ou se é representação. Mas não é sobre isso. Muito embora isso esteja resolvido, né? Isso esteja aí, esteja resolvido, né? Tem alguma coisa que esse trabalho nos leva a pensar que é exterior a ele, que depende dele, né? E é isso que eu estou chamando de essa dinâmica conceitual. Esse também tem outro título bem irônico, Convite ao Raciocínio. Não é sobre a representação, não é sobre a forma, não é sobre a técnica, não é sobre o suporte, não é sobre nada disso. Inclusive tem uma matéria aqui sobre Maxwell Alexandre. Mas eu esqueci o que eu ia dizer. Eu ia falar sobre procurar o filme, né? Esse aqui. Eu filmei porcaria que eu vi na televisão recentemente, mas que acho que pode interessar. Esse aqui. Incognito. Esse? Não, não é esse não. Eu vou procurar o nome do filme para passar para vocês. Deixa eu ver. Tem um outro filme que eu vi que tem o mesmo ator. Vou ver o nome desse ator e vou achar o filme. Quer ver?
Nossa, tô mal de procurar hoje. É esse filme aqui, The Burn Orange Heresy, que é um filme legal de ver. Não é o melhor filme do mundo, mas acho que vão gostar, e é interessante sobre essa questão da falsificação. Como nós já conversamos, é importante para o... superar a falsificação é importante para o contemporâneo, né? Quer dizer, superar a falseabilidade, digamos assim, é importante para o contemporâneo. Professor, Ai, é uma coisa meio fora agora do momento, não vai dar para falar agora, mas vou falar para lembrar para a próxima aula. Toda essa discussão do conceito e tudo isso que a gente falou me fez pensar qual é o lugar, assim, da fotografia contemporânea. Porque, tipo assim, eu lembrei daquelas fotos, acho que da Bárbara, que foi o pessoal da igreja, os pregadores, eu acho que era o título. E eu fiquei me perguntando como que fica, tipo, essa questão do símbolo, do conceito e todas essas coisas na fotografia, que normalmente é algo tão de representar, né? Tipo, super as figuras e tal. Mas na próxima aula eu vou trazer isso de novo. Eu acho que na pintura acabou ficando mais claro assim na minha cabeça onde se encaixava todas as coisas, mas na fotografia parece mais difícil de trazer na minha cabeça, tipo uma fotografia contemporânea. Não, é boa essa sua questão, porque a Sara trabalha muito com fotografia também, com vídeo e fotografia, a gente vai poder discutir bastante sobre isso. Eu achei o filme aqui, o filme chama-se O Último Vermeer. Estava dizendo Rembrandt, mas não é o Rembrandt, é o Vermeer. E qual é a história? A história é essa, de um artista moderno, que faz telas que são, digamos assim, que desafia a sensibilidade, né? Porque a representação não é evidente, ou seja, a representação é a questão. E com os quadros dele, ele não é bem recebido, né? E aí os nazistas tomam o poder, eles estão na Holanda, e o sujeito, para sobreviver, começa a falsificar Vermeers, né? E esses Vermeers, eles se espalham os nazistas compram esses Vermeers, né? E esses Vermeers se espalham pelo mundo inteiro, né? Quando a guerra acaba, esse pintor vai ser julgado por colaboracionismo, né? E vai ser morto porque foi colaboracionista, porque, segundo o argumento lá do tribunal, ele teria ajudado os nazistas a pilhar os tesouros nacionais da Holanda. E aí, qual é o argumento esses Vermeers, eles passam por que ele faz, né? Passam por uma série de críticos de arte, nenhum deles consegue identificar que são Vermeers falsificados, né? E, nesse sentido, ele é caracterizado como um colaboracionista, alguém que teria vendido Vermeers para os nazistas, e os nazistas pilhado a Holanda completamente. Aí, qual é o argumento do advogado dele, que é esse crítico de arte que ele conhece? É de que ele não pode ter sido um colaboracionista, porque os quadros que ele vendeu não eram Vermeers. Os quadros que ele vendeu eram falsificações. E esse é o argumento que ele usa no tribunal, e o julgamento todo sobre isso. Que vão chamando os especialistas dizem que são verdadeiros, e o cara que está sendo condenado, perseguido, está dizendo, não são verdadeiros, são falsos, fui eu que fiz. E as pessoas dizem, não foi você que fez. É impossível que você tenha feito. São quadros verdadeiros. Olha, tem todas as características. Nós fizemos todos os testes, né? E nesse caso, é sobre isso, percebe? São telas clássicas e que trazem um problema que permanece sendo um problema profundamente moderno, que é o problema da representação, do suporte e da autenticidade da representação. Ao mesmo tempo em que traz um outro elemento bastante moderno,
que é o elemento da falseabilidade, porque, muito embora a arte moderna ela recuse, do ponto de vista da autenticidade, uma certa falseabilidade, é a falseabilidade que enfatiza a modernidade, e é a falseabilidade também no que diz respeito à arte holandesa, né? Que prestigia a representação, percebe? Então, se eu consigo falsificar e falsifico melhor do que os originais, isso é uma homenagem aos originais, porque o original ele traz consigo uma espécie de hesitação, uma espécie de imperfeição, um certo tipo de especificidade que não pode ser reproduzida, né? A arte contemporânea, esses elementos passam a ser secundários. Então, se eu pego o Maxwell Alexandre, que não foi o Maxwell Alexandre que fez, não é problemático, percebe? Só vai é problemático do ponto de vista da galeria, que vai querer ser ressarcida, não vai querer perder dinheiro. Mas do ponto de vista da obra de arte, não é relevante, percebem? Porque, do ponto de vista da obra de arte, não é um problema que ele tenha feito. Pode ter sido outra pessoa que fez o trabalho dele. E isso acontece muito na arte contemporânea, né? Os assistentes fazem um trabalho. Não é problemático que ele não tenha feito o trabalho. Não é problemático, a representação não é problemático. O suporte não é problemático. E o drama não é problemático. O que é problemático é o aspecto, de certa maneira, único do conceito que o trabalho é capaz de evocar. Ou seja, o esclarecimento sobre o mundo, o efeito sobre o mundo que o trabalho é capaz de provocar. Se vocês estiverem com... Deve ter no Netflix esse filme. Porque eu vi na TV a cabo, nos canais cujos filmes costumam ter no Netflix. Então, vocês vão achar fácil. E aí vocês vão gostar, porque é divertido. Aí eu não vou contar o final do filme, né? Mas vocês vão ver e depois vocês me dizem. Tá bom por hoje, gente? Então tá bom, gente. Segunda-feira a gente começa com o trabalho da Sara. E a gente deve ficar algumas aulas em torno disso. Em torno do trabalho dela. Ok, boa noite, gente. Gente, brigadíssimo. Beijinho, Mariana. Beijinho, Paulo.